Olá, eu sou a professora Maria José Capuzzo, trabalho no Centro Livre de Artes, dando aulas de piano. E hoje eu estou aqui para fazer o primeiro vídeo do projeto chamado Dicas Musicais. O objetivo desse projeto é trazer para o aluno do ensino básico de piano algumas dicas de como estudar algumas peças e formas musicais que são muito utilizadas durante o curso, durante os primeiros anos, né, de estudo do curso de piano. Hoje eu escolhi a sonatina, o primeiro movimento da sonatina de Múzio Clemente, a Opus 36, número 1, no tom de Dó maior. Posteriormente, apresentarei o segundo e o terceiro vídeo com o segundo movimento e terceiro, respectivamente. Essa sonatina, ela tem um nível básico de dificuldade e o seu compositor, Múzio Clemente, ele era italiano, embora desde a sua infância tenha estudado na Inglaterra. Ele viveu no século XVIII até início do século XIX. Portanto, suas composições têm um estilo clássico. E a forma sonatina é uma forma muito parecida com a forma sonata, embora ela seja mais fácil, mais simplificada, mas ela traz em sua estrutura do primeiro movimento três partes, que seria a exposição do tema, depois ela vem com o desenvolvimento do tema e a recapitulação ou reexposição desse tema. Nessas partes, ela vai fazendo algumas modulações. Por ela ser uma sonatina de nível bem simples e no tom de Dó maior, ela vai fazer uma modulação para Sol maior e depois, na segunda parte dela, que seria dentro do desenvolvimento, ela faz uma modulação para Dó menor e retoma a tonalidade da tônica Dó maior, já quando ela reexpõe o tema, ou seja, ela retorna na primeira parte, fazendo a sua finalização. É uma sonatina pequena, com um movimento curto, mas que tem algumas dificuldades para o aluno de nível básico que eu apresentarei após a performance, dando algumas dicas de como foi que eu estudei essa sonatina. Então, vamos conhecer essa sonatina. O tempo é o beat que eu estudei, foi o beat 90, que ela não é não muito rápida e ela foi escrita no compasso 2x2, ou seja, a mínima é a unidade de tempo.
Ok. Foram 38 compassos que o músico Clemente fez, né? E ele apresenta esse movimento como espirituoso, ou seja, é um movimento alegre, movido, e ele apresenta também as frases musicais de 4 compassos. Essas frases musicais eram muito comuns no período clássico ter esse padrão, porque a forma era muito importante. Então, eles faziam as frases musicais com 4 compassos. Então, aqui, a primeira frase musical que nós identificamos dentro da temática seria isso aqui. A primeira, então, em Dó maior. Detalhe, dentro do período clássico, as notas estacatas poderiam ser mais sequinhas. Aliás, devem ser mais sequinhas. Eu hoje estou tocando em um piano elétrico, como vocês podem ver. Então tem um grau de dificuldade também. O piano elétrico, ele tem as teclas mais leves. Mas como nós estamos vivendo momentos em que os alunos de início de curso, os alunos iniciantes, desculpem, de piano, a maioria, ela não investe em um piano acústico, por conta da dificuldade econômica, do preço, e até mesmo porque eles preferem saber se vão gostar do curso. Posteriormente, eles fazem essa transição do piano elétrico para o piano acústico. Então, esse projeto Dicas Musicais, eu vou trabalhar muito com o piano elétrico e mostrar para vocês que é possível sim fazer esse repertório, com algumas adaptações. Por exemplo, o staccato sol, você tem que fazer ele mais sequinho. E o piano elétrico, se você colocar o volume muito alto para gravar, ele fica muito estridente. Então tem que tomar esse cuidado, porque as notas agudas do piano acústico são mais bonitas, elas vibram mais. Não estou desmerecendo o piano elétrico, mas existe uma dificuldade. Então, o toque dessa sonatinha em um piano acústico é um e no piano elétrico é o outro. Detalhe, quando você vai estudar, o que eu fiz para ter um pouco mais de igualdade? Porque ela é uma peça, por ser clássica, ela tem essa leveza de toque, mas nós temos que ter esse equilíbrio, essa métrica, essa rítmica. Ela tem muitas colcheias, né? Muitas escalinhas. Nós temos escalas dentro de Dó maior, tem escalas em Sol, né? Então, o que acontece? Eu aconselho você a estudar um pouquinho mais pesado, por exemplo, aqui no compasso 8. E aqui sequinho. Nesse staccato do Lá, eu troco os dedos, eu ponho quinto, quarto, terceiro. A nota repetida a gente faz com os staccatos de notas repetidas, trocando o dedo, porque assim fica mais fácil de fazer o som seco. Eu costumo fazer o staccato puxando o dedo para trás, certo? Ao invés de fazer isso aqui, tá? Então eu puxo para trás. Ainda no compasso 9 tem outra dica. É muito comum nas sonatinas e na forma sonata, nós temos o baixo de Albert. O baixo de Albert é um acompanhamento com acordes, são acordes arpejados. Então, por exemplo, eu tenho aqui Fá sustenido, Lá, Ré, né? Seria um Ré maior aqui, né? Ele tá invertido, ele tá Fá, Ré, Lá, Ré, Fá, Ré, Lá, Ré, Sol, do compasso 9 até o início do 10. Bom, reparem que o Ré tá repetindo. Fá, Ré, Lá, Ré, Fá, Ré, Lá, Ré, Sol. Esse Ré, quando ele repete o tempo inteiro, ele é chamado de nota pedal. Então, a nota pedal, eu costumo fazê-la um pouco mais leve e tentar mentalmente pensar um pouquinho mais forte no Fá, Lá, Sol. Eu tenho uma melodia, então tem Fá. Quando eu ponho o pedal trocando de tempo em tempo. Fá, Lá, Sol. É um pedal sequinho. Então, quando eu venho aqui no acorde, aí no próximo, lá no compasso 11, eu tenho o outro baixo de Albert. Lá, Ré, ó, Lá, Ré, Dó, Ré, Si. Então, eu vou cantar Lá, Dó, Si. Repara como que ele repete
ele tem Fá, Lá, Fá, Lá, Sol. Depois ele vai para uma terça. Lá, Ré, ó, Lá, Dó, Si. E o Ré, ele mantém o Ré como nota pedal. Então, isso é um outro detalhe. Ele tem um pedacinho aí do baixo de Alberto. Já no desenvolvimento, que é quando ele vai brincar, que ele vai fazer o mesmo desenho rítmico, mas em Dó menor. Porque o desenho rítmico do tema seria Dó, Mi, Dó, Sol, Sol, Dó, Mi, Dó, Sol, Sol. Então, o que ele tem? Ele tem uma semínima, duas colcheias, duas semínimas, né? Uma semínima, duas colcheias, duas semínimas. Ele faz esse mesmo desenho, reparem, lá no compasso 16. Si, Ré, Si, Sol, Sol, Dó, Mi, Dó, Sol, Sol. Então, ele brinca. Isso é muito comum dentro dessas formas de sonatina, de sonatas. Você vai encontrar muito essas repetições de desenhos rítmicos, às vezes invertidos. Então, é muito importante que você, ao estudar, dê uma analisada. O que é que está repetindo? O que é que é um pouco parecido, mas tem alguma diferença? É na tonalidade, né? Vamos pensar assim. Então, aqui eu jogo um pouco mais de pedal, apesar que as duas semínimas ali do compasso 16, o Sol, Sol, são estacados, né? E eu venho com o pianismo. Si, Ré, Si, Sol, Sol, Dó, Mi, Dó, Sol, Sol. E aí, ele termina Si, Dó, Ré, Si, Sol, Sol. Ele termina aqui um acorde de Sol maior, porque é a dominante, né? O quinto grau do tom de Dó menor, né? E aí, ou seja, ele estava em Sol maior lá quando ele fez a modulação lá no compasso 7, mas ele mantém esse acorde. E depois ele vai fazer uma brincadeira aqui no compasso 20. É muito importante que você trabalhe a leveza dessa oitava de Sol. Olha, o tempo inteiro ele está firmando esse Sol. É como se ele tivesse feito essa modulação e quisesse firmar esse tom de Sol na sua mente, para que você fique lembrando o tempo inteiro de Sol, sabe? Como se fosse eu vou falar de uma forma bem lúdica mesmo, uma batalha, Dó maior, Sol maior, aí ele vem para Dó menor, mas o Sol tá ali presente, né? Ele vem pá, 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 aí aqui na esquerda ele foi Fá, Ré, ó, Fá, Sol, desculpa, Fá, Sol, Ré, Sol, Mi, Sol, Dó, Sol, Si. Então eu tenho que aparecer isso. Então quando eu faço aqui no compasso 20, ó. Olha ele firmando o Sol maior aqui. Mas aí, esse Sol maior também tem uma importância. Por ele ser quinto grau de Dó maior, é como se fosse uma chamada do tom da dominante, chama na tônica. Aí ele volta. Ele vem um pouco tímido em piano, mas depois ele vai crescer e vai terminar bem forte, onde ele vai firmar a escala ali no compasso 31 de Dó maior, e ele tem um baixo de Alberto também aqui no compasso 32. O mesmo desenho lá do compasso 9 e do compasso 11. Ele vem Si, Ré, Dó. Então, o que depois ele faz no 34? Ré, Fá, Mi. Só que a nota que ele vai usar como nota pedal é a nota Sol. Olha que interessante, o Sol aparecendo o tempo inteiro. Se você parar para pensar, a nota Sol, ela tá o tempo inteiro ali, mostrando, né, seu protagonismo, vamos dizer assim, né? Isso é uma forma muito pessoal que eu tenho de interpretar a obra, e eu sou apaixonada por essa sonatina. E o outro conselho que eu dou também é que você estude de 4 em 4 compassos, que são essas pequenas frases musicais. Repita incessantemente. Se você tiver alguma dificuldade de passagem técnica, repita mãos separadas, tá? Para depois você estudar os trechos. Se você tiver num piano elétrico, ou até que seja num teclado, estude primeiro devagar, pesando, com igualdade, com metrônomo lento. Você não vai começar a estudar a obra num 2x2 com 90. Não. Você pode começar bem devagar, lá dos 70, né? Depois que ela já estiver lida, repita o trecho, repita para tirar
todas as dificuldades e, né, que a gente chama de tropeções, tropeços, né? Quando a gente esbarra, erra uma nota, troca, né? Então, o conselho que eu te dou é esse. E depois você chega a essa performance, tá? Muito obrigada e aguardem o próximo vídeo do segundo movimento. Até breve!